Olá pessoal, estamos aqui dando início a mais uma parceria da Clínica Baronesa com a VL Imunização, Vida Longa Imunização. Estamos ao vivo aqui no Instagram, através do site da Clínica Baronesa e da VL Imunização. Estamos aqui com nossos convidados, a qual eu saúdo, desejando uma ótima noite a todos. É um prazer estar aqui com todos vocês e pelo prestígio e consideração. Essa noite nós iremos dar início a um workshop sobre imunização. Salientar a importância da imunização. Todos nós sabemos que a imunização salva vidas e ao longo da humanidade é o que tem ocorrido. Então, isso que vai ser importante. Vamos ter vários convidados, vamos ter a doutora Adriana, que ela é geriatra. Vamos ter Dr. Vitor, que é urologista. Eu também vou falar com o pediatra. Doutora Jaqueline, aqui ao meu lado, minha esposa, falar sobre a vacinação na parte ginecológica. E vai ser um momento muito oportuno para podermos aprofundar esse assunto, termos uma noção da necessidade da vacina. Vamos ter também o Dr. Paulo, que é infectologista aqui da Clínica Baronesa, todos os profissionais daqui da Clínica Baronesa. Então vai ser muito oportuno. Aproveito também para salientar a necessidade da vacina. O que a vacina é? A vacina é como se fosse um sinal de alerta, é um treinamento do nosso organismo frente a algum agente, algum anticorpo, alguma estrutura que acometa o nosso organismo. E para isso, vale também salientar que existem vários tipos de vacina. Vacina, a tecnologia está sendo cada vez mais inserida no contexto da medicina. Então é isso que a gente tem que saber. Existem vacinas de vírus, vacina de vírus inativado, existem vacinas que são germes mortos, existem vacinas que são de RNA, e é isso que aqui a gente está para salientar a parceria da VL e com a Clínica Baronesa. Não é isso, doutora Jaqueline? Isso mesmo, pessoal. Nós estamos começando o nosso workshop. E aí trouxemos vários profissionais. Vocês terão uma oportunidade de aprender um pouquinho mais sobre vacinas. O quanto nós esperamos, pessoal, sobre vacinas no período da pandemia. Então, quanto é importante você ter uma clínica de vacinação próximo da sua casa, com o conforto de você fazer todo o seu calendário vacinal na comodidade. Trouxemos uma empresa de porte, com tecnologia, com profissionais gabaritados, com uma enfermeira especializada em vacinas, com o nosso pediatra para dar o suporte e com o nosso infectologista, Dr. Henrique Megali, que está aqui com a gente ao longo desse período e que vai dar todo o suporte para vocês, tirando as dúvidas, orientando, mostrando como é feito o calendário vacinal, o que pode melhorar, quais são as novidades. Então, fique aqui com a gente, porque hoje começaremos com o nosso workshop e vocês vão aprender muita coisa. E a primeira convidada é a doutora Adriana, que é a nossa geriatra. Seja bem-vinda, doutora Adriana. Venha para cá, faça parte desse time. E aí, vamos deixar as palavras agora com a doutora Adriana e nós vamos aprender muito, tá bom? Daqui a pouquinho a gente volta. Vamos lá, doutor Mauro. Boa noite. Boa noite a todos. Primeiro, agradecer pelo convite, de estar aqui hoje participando desse momento tão especial, tanto para a clínica quanto também para toda a população e nós como membros da equipe. É importante mencionar, então, o quão relevante é esse tema, de vacinação. A vacinação é diretamente relacionada com uma melhor qualidade e expectativa de vida. Então, de fato, os pacientes que são imunocompetentes, eles vão ter, sim, uma condição adequada a responder às alterações que esses vírus e bactérias vão estar ocasionando. Então, é um equívoco da nossa parte a gente negligenciar o potencial que essas vacinas produzem em nosso organismo, e isso independente da faixa etária. Nós, como profissionais de saúde, a gente precisa, principalmente falando do nosso grupo, nessa faixa etária de 60 mais, a gente precisa estar abordando um envelhecimento de qualidade, um envelhecimento bem sucedido, mantendo a funcionalidade desse paciente.
Por isso, com o envelhecimento mesmo do nosso corpo, né, com o passar dos anos, o nosso sistema imune também vai envelhecendo, que é o que nós chamamos de imunossenescência. Então, com isso, a gente vai tendo um declínio funcional, consequentemente, um aumento das taxas de internação, de hospitalização e, consequentemente, um aumento da morbimortalidade. Dessa forma, quais são, então, os 3 principais objetivos da gente ter um calendário específico para a nossa população idosa? Seria, então, primeiro, evitar, né, de realmente desenvolver essas doenças potencialmente graves. Um segundo ponto seria a gente impedir de descompensar as doenças crônicas. A gente sabe que os nossos pacientes idosos eles já têm doenças de base, né? Então a gente evita essa descompensação. E como um terceiro ponto bem importante, eu acredito que o principal é de ter uma melhora na assistência, né, e qualidade e expectativa de vida desse indivíduo. Dessa forma, eu vou mencionar brevemente algumas das principais vacinas que são recomendadas nessa faixa etária, seguindo as atualizações, né, as recomendações mais atuais da SBIM, que é a Sociedade Brasileira de Imunização. Nós temos, então, a vacina influenza, né, conhecida como vacina da gripe, que é uma vacina anual. Nós temos a recomendação é que se faça quadrivalente, que é a mais completa, né, ou também a gente conhece como a Eufluelda, né, e em alguns casos, quando não possível, a gente pode fazer a trivalente, que é oferecida pelo SUS. Outra muito importante é a vacina do Covid-19. Devido à mutabilidade do vírus, recomenda-se a realização a cada 6 meses. Outra muito importante, que é para a prevenção de quadros de pneumonia grave, a gente tem a antipneumocócica. Nós temos 4 atualmente. Nós temos a pneumo 13, a 15, 23 e a mais atual, a pneumo 20, que seria a mais completa. Vale ressaltar que o esquema principal que a gente geralmente prescreve e recomenda é a pneumo 13 ou uma dose da pneumo 15, seguida após 6 ou 12 meses da pneumo 23. Lembrando que essa pneumo 23 deve ter um reforço a cada 5 anos. Outra opção, né, que é agora oferecida na rede privada, seria então a pneumo 20, que essa é a mais completa, seria uma dose única, sem necessidade de reforço. Outra muito importante, que atualmente vem ganhando cada vez mais força, é a vacina contra herpes zoster, chamada vacina Shingrix, né, no mercado. É uma vacina que vai estar cobrindo, né, evitando as complicações da herpes, né, que seria a neuromialgia pós-herpética, né, que é muito dolorosa. É uma dose, na verdade são 2 doses e são feitas após 2 a 6 meses o intervalo. Outra vacina muito importante seria a antitetânica. No nosso público adulto, a gente tem a DT, que é chamada dupla do adulto, ou a DTPA, que é a dupla acelular. E essa é feita, então, recomenda-se 3 doses, ou em pacientes já imunizados, um reforço a cada 10 anos. Outra importante, a gente pode mencionar hepatite B, que muitas vezes eu acho que fica um pouco esquecido, porque a gente já supõe que o paciente vem imunizado na infância. Então, o ideal é a gente verificar esse estado vacinal e, se já tiver feito a vacina, um reforço a cada 10 anos. E por último, e não menos importante, mencionar a vacina do vírus sincicial respiratório, né, que veio ter muita importância, né, é uma vacina que protege contra a bronquiolite e nos nossos pacientes idosos evita, né, a infecção por pneumonia grave. É uma vacina que atualmente recomenda-se que seja anual, mas estudos estão sendo feitos para ver se depois vai realmente precisar algum reforço. Essas são as principais vacinas, né, nesse público 60+. Eu acho que é válido sempre individualizar cada caso. Durante as consultas é sempre válido pedir para o paciente, ou para o cuidador, ou para o familiar que estiver acompanhando, permanecer com a caderneta para a gente poder dar uma olhada e poder dar essa assistência. Em resumo, eu acho importante frisar que o idoso vacinado é um idoso que vive mais e melhor, e o ato de vacinar, sem dúvida, é um ato de cuidado, né, de proteção e promoção de saúde, não só individual, mas sim coletivo. Obrigada. Muito obrigado, doutora Adriana. E é isso aí. A importância da gente salientar a vacinação nos pacientes idosos.
Agora nós vamos passar um vídeo, a qual esse vídeo o Dr. Henrique não pôde estar aqui conosco, ele é infectologista da clínica há mais de um ano, e ele nos mandou um vídeo em função dele estar no congresso, né? Então nós vamos passar esse vídeo para ele salientar a importância da vacinação como infectologista, o que a vacina, como foi importante a vacinação ao longo da história da humanidade. Boa noite a todos e a todas. Meu nome é Henrique Megali, sou médico infectologista, atuo na clínica Baronesa. A clínica de vacinas da Baronesa vem a somar o município de Santa Luzia, em região, e facilitar, favorecer o acesso aos imunizantes. E falar de vacina é falar da história da humanidade. Muitas doenças graves foram controladas e até mesmo erradicadas pelo uso das vacinas. Um grande exemplo é a varíola, né? A doença que norteia aí bem o início da imunização. Quando me perguntam o efeito de uma vacina para a população, para todos, né? Eu gosto de dar um exemplo comparativo da Primeira e Segunda Guerra Mundial com o número de óbitos pela varíola. Estima-se que cerca de 100 a 130 milhões de pessoas morreram na Primeira e Segunda Guerra Mundial. E somente a varíola matou cerca de 300 milhões de pessoas, ou seja, 3 vezes mais, né, do que o número de mortos na Primeira e Segunda Guerra Mundial. Estima-se atualmente que a criação da vacina da varíola previne anualmente, né, cerca de 500 milhões de mortes pela doença. Logo, vacinar-se não é algo para se proteger apenas. Quando eu me vacino, além de me proteger contra doenças imunopreveníveis, eu protejo meus familiares, meus amigos e todos aqueles que estão ao meu redor. Logo, vacinar-se é igual a ter uma boa qualidade de vida. Vacinar-se é evitar, além de óbito, ter sequelas de doenças que podem ser graves. Muitos têm receio em se vacinar com medo dos efeitos adversos das vacinas. Porém, a maioria desses efeitos, né, os efeitos mais relatados em estudos, são efeitos do local, vermelhidão no local da aplicação. Às vezes pode ficar com o corpo um pouco ruim, né? Pode dar um pouco de dor de cabeça, né? São efeitos que a gente pode controlar com medicações. Lembrando que não são efeitos que todas as pessoas vão sentir. A maioria não tem nada, né? Porém, são efeitos esperados. As vacinas que nós temos disponíveis hoje no mercado são vacinas seguras, né? Todas elas credenciadas e aprovadas pela Anvisa, que é o nosso órgão de vigilância. Ao me vacinar, eu garanto uma qualidade de vida, uma melhor qualidade de envelhecimento. A vacina, além de proteger, ela propicia a pessoa ter uma longevidade maior. Ou seja, a expectativa de vida dessa pessoa aumenta, né? Não é à toa, com a grande contribuição das vacinas, sim, a estimativa de vida do brasileiro hoje está em torno de 77 anos na média. Estamos vivendo outros tempos, hoje a medicina mudou, hoje a saúde está mudando, né? Não estamos mais focados em uma saúde apenas curativa, né? Hoje nós temos muitos estudos, tecnologias, que nós podemos fazer a promoção e a prevenção de doenças, né? As vacinas entram no campo das doenças imunopreveníveis, né? Então nós vamos nos vacinar, nós vamos nos proteger a fim de evitar doenças e agravos relacionados a essas doenças. Na clínica nós teremos diversos imunizantes, incluindo alguns que não estão disponíveis na rede pública. Inclui uma gama muito grande de faixa etária, pediátrica, adulta, idosa. Então procure seus profissionais de referência, procure um infectologista, estou à disposição de todos para discutirmos a respeito de vacinas e vamos olhar mais os nossos cartões de vacina. Qual foi a última vez que você olhou o seu cartão?
E aí, pessoal, vocês agora acabaram de assistir o vídeo com o doutor Henrique Megali, nosso infectologista, que estará aqui na VL Vacinas para poder estar explicando e orientando para vocês tirarem qualquer dúvidas. Aproveitando esse workshop, em que só está começando, deixe os seus comentários, mande as suas perguntas, as suas dúvidas, que nós estaremos aqui com o maior prazer em respondê-las. E agora, chamando para vir para cá, fazer parte dessa bancada do workshop, a enfermeira Adriana, é especialista em vacina e será a responsável pela VL Vacinas. Adriana, seja bem-vinda, microfone todo seu. Boa noite, meu nome é Adriana, sou enfermeira e venho trabalhar na VL Imunização, em parceria com a Clínica Baronesa, trazendo conforto para a população de Santa Luzia. Além de estar, né, da clínica, a gente vai estar levando um atendimento domiciliar. Acontece de uma mãe, uma pessoa acamada, não pode ter a disponibilidade de vir até a clínica, a gente vai até você fazer esse atendimento. E vamos estar dando suporte, né, com os profissionais em dúvida, reações, né, que algumas vacinas causam reações. Todo esse cuidado vamos ter com o atendimento. Gente, agradecer a enfermeira Adriana por estar colocando essas palavras, e ela vai estar sempre à disposição aqui na clínica, eu como pediatra, ela como enfermeira, e a gente vai fazer essa parceria. Ela, através, quando tiver alguma dúvida, me acione, eu vou lá, oriento, também outros profissionais, doutor Henrique, doutora Jaqueline, todos para ajudar, quanto mais a gente puder dar auxílio e dar suporte a esse paciente. Porque a VL Imunização, qual o diferencial nosso? É dar esse suporte, essa humanização no atendimento e essa individualização. Por quê? A gente vai estudar cada caso, vai propor o melhor esquema vacinal para cada paciente. Pois bem, agora dando continuidade ao nosso workshop, vamos chamar agora a doutora Jaqueline. Todos conhecemos, é a nossa sócia fundadora, diretora da clínica, ginecologista, obstetra aqui da clínica. Então é um prazer anunciar ali. Por favor, doutora. Voltando, pessoal, voltando para falar sobre ginecologia e obstetrícia. E Instagram é isso, Instagram é ao vivo e a gente está aqui aguardando a sua pergunta. Você que ainda não mandou a sua pergunta, compartilhe esse workshop, compartilhe essa live para alguém que precisa aprender um pouquinho mais sobre vacinas. E aí, eu poderia começar falando para vocês sobre as vacinas na área da mulher. Mas eu vou voltar o meu olhar para vocês, mamães. Quanto sofreram esse ano, nesse inverno, mas nesse outono que também veio aí, a primavera que também já está começando, com a bronquiolite. Então, nós ficamos aqui ansiosos, pensando como nossos bebês poderão ter mais imunidade e mais saúde. E sim, a vacina chegou. E aí, a gente tem as duas situações que eu vou explicar para vocês. Daqui um pouquinho eu vou chamar o Dr. Mauro e a gente vai fazer esse bate-bola. Aliás, a gente já falando uma palhinha, né? Eu sou ginecologista obstetra e trabalhei muitos anos com o maior prazer fazendo esse dueto. E aí eu fazia os partos e entregava esses bebês para o Dr. Mauro. Mas ele vai voltar e vai falar sobre a vacina do vírus sincicial respiratório. Nós ficamos aguardando isso e hoje, a gente sabe que essa vacina é utilizada em duas situações específicas. Nas mamães, quando estão aí com seus bebês ainda intraútero, durante o pré-natal. Então, você que está aí gestante, fazendo o pré-natal, fale com seu obstetra, converse com seu pré-natalista sobre a importância de você usar essa vacina durante o pré-natal. E a idade ideal é de 24 a 36 semanas. Pela Sociedade Brasileira de Imunologia, você pode utilizar a partir de 28 semanas. Então, você protegendo o seu bebê ainda com esse bebê intraútero. E você vai ter um bebê mais protegido da bronquiolite, que foi uma catástrofe esse ano, né?
A gente só ouviu casos de bebês internados com bronquiolite e as mamães sofrendo, com um desfecho às vezes não tão favorável. E depois, quando esse bebê já está aqui e ele precisa de tomar esse reforço, e aí é aplicada uma dose de reforço para esse bebê. Então, deixando de lado agora um pouco sobre o vírus da vacina, sobre o vírus sincicial respiratório, sobre a vacina, vamos falar do HPV. E aí, as nossas crianças, adolescentes que já chegam no consultório de 9 a 14 anos, é indicado utilizar a vacina para o HPV. No Sistema Único de Saúde, eles utilizam a tetravalente. Mas nós já sabemos que a medicina, como o doutor Henrique Megali colocou aqui no vídeo, evoluiu, e graças a Deus evoluiu muito, e hoje nós temos uma novidade aqui na Clínica Baronesa, que é a vacina nonavalente. E assim você terá uma cobertura vacinal mais ampla, protegendo contra o nosso maior vilão para nós mulheres, que é o câncer do colo uterino. Se você pode tomar uma vacina contra uma doença que mata, por que não? Você tem o direito e você merece o tratamento e você merece esse carinho, esse respeito e o cuidado com a sua saúde. Lembrando que as jovens precisam fazer uma revisão do calendário vacinal, fazendo a dose da hepatite, a DTPA, o vírus influenza, para as gestantes. A gestante a gente já sabe que tradicionalmente tem que fazer a dose da tétano. Então, para aquele calendário tradicional, a gente associa aquele calendário vacinal e associa com a vacina do vírus sincicial respiratório mais a influenza. Agora, falando para as nossas queridas pacientes 60 a mais, 50 a mais, e aí a gente acrescenta o herpes zoster, tão importante quanto a proteção. Hoje a gente vê que é uma doença cruel, porque é uma doença dolorosa, pode levar a sequelas, o idoso, a idosa sofre com essa doença, que é praticamente previsível, porque você pode vacinar contra uma doença e ter melhor desfecho. Lembrando que nas pacientes acima de 45 anos, quando há indicação para utilizar a vacina do HPV, a Gardasil nonavalente, ela pode ser prescrita, sim, com receita médica. E é isso, pessoal. A vacina veio para trazer a longevidade, e longevidade é isso, é você fazer uma medicina preventiva e não mais uma medicina curativa, ok? Agora vamos trazer de volta o nosso pediatra aqui da Clínica Baronesa, pessoal. E aí recebam vocês, doutor Mauro, e eu vou pedir para a galera que está aqui, a nossa plateia, uma salva de palma calorosa. O microfone é todo seu, doutor Mauro. Vamos agora explicar a saúde vacinal das nossas crianças. Com você. Muito obrigado, doutora Jaqueline. Obrigado pela parceria de 33 anos de casório, mais uns 5 de faculdade, né? Mas é um prazer estar aqui, falando sobre vacina em pediatria. Se a gente for falar vacina em pediatria, é um livro, isso aqui vai virar um simpósio, né? Porque a gente começa desde o nascimento e vai até os 9 anos, igual a doutora Jaqueline falou, do vírus do HPV. Mas eu vou me ater a focar as vacinas que estão chegando como novidade, porque ao longo da história da pediatria, nesses 33 anos que eu já pratico pediatria, nós tivemos muitas vacinas que nos ajudaram muito, como, por exemplo, hepatite B, né, hepatite A meningite, que C, e agora essa vacina que foi conjugada, porque eles associaram a vacina ACWY, então, da hepatite. Então, o que acontece? É uma vacina conjugada. O que eles fizeram? Eles entenderam que quando você associa essas vacinas através de polissacarídeos, que é como se fosse umas cadeias, que você potencializa essas vacinas. Então, tem vacina que, isoladamente, o efeito dela, por exemplo, seria 60%, 70%. Quando você
conjuga essas vacinas, permite com que ela se potencialize. Então, a vacina na pediatria ela é importante porque elas previnem doenças e isso aí propicia com que as crianças possam conviver com os avós, com os adultos, né? A questão que nós tivemos na época do Covid. O que aconteceu? As vacinas propiciaram com que os netos convivessem com os avós. Isso foi muito importante, né? Nós tivemos há 3, 4 anos atrás essa questão do Covid, o Covid é um vírus, ele veio, a vacina é um RNA, é um tipo, é como se fosse uma vacina sintética, produzida no laboratório. Então, mais uma vez, igual eu falei na introdução desse workshop, existem vacinas que são feitas de vírus atenuados, por exemplo, a febre amarela. Existem vacinas que são feitas de um germe que está morto. Existem vacinas que são sintéticas. Existem vacinas conjugadas. Existe uma gama de vacinas. Mas o mais importante que eu queria salientar são as vacinas que a clínica vai propor. Vamos dizer, vacinas alternativas. Por quê? A gente não está aqui para desmerecer o SUS. O SUS é fantástico na vacinação. Mas a gente está aqui para propor que as vacinas nossas vão ser individualizadas. Por quê? A filosofia do SUS é uma filosofia de vacinação em massa. Covid, quantas vacinações? Quantos lotes? Quantas pessoas envolvidas? Você vai a BCG. O BCG, o posto dá toda terça-feira. Abre aquele lote e terça-feira é dia da BCG. Ou outro dia, assim sucessivamente. O que nós vamos propor? Uma vacinação que seja individualizada, a VL imunização. Por exemplo, aqui na clínica nós vamos ter a vacina Pneumo 20, né? O SUS oferece a Pneumo 10, e nós vamos oferecer a Pneumo 20. Por quê? Ela tem 20 cepas a mais. E isso aí protege a grande quantidade potencializa o efeito da vacina. Outra vacina que vai ser muito importante para nós vai ser a hexaacelular. O SUS oferece a penta. Nós vamos oferecer a hexaacelular. Essa acelular, qual a importância dela? Ela não tem tanta reação. Ela diminui a incidência da reação. Febre, vômito, diarreia, mal-estar. Por quê? Nós sabemos que vacinas são seguras, mas, obviamente, existem efeitos colaterais. E a gente, em medicina, a gente tende e é obrigado, a gente como médico, como profissional de saúde, a tentar diluir esse sofrimento do paciente. E em pediatria, muito mais, né? Por quê? As mães estão ali ansiosas, os pais. Então, essa vai ser a nossa proposta também, essa vacina acelular hexa, onde a gente vai ter a penta, né, que vai ter o hemófilos B, tem a VIP, e aí nós vamos associar a hepatite B também, e a VIP. E com isso vai melhorar, vai ser menos uma picada, que vai se transformar em 3, porque são 3 doses, né? Outra proposta para a gente também, que a gente vai ser importante, é a vacina da meningite B. Meningite é cruel, né? Porque é uma doença grave, principalmente a faixa etária menor, a faixa etária mais de 0 a 2 anos. Então, é uma vacina super importante, é uma vacina que nós vamos evitar comorbidades, o risco de a criança ter algum comprometimento neurológico, que às vezes esses comprometimentos neurológicos são irrefutáveis e não tem como a gente reverter, irreversíveis também. Então, é uma vacina que a gente vai propor e é muito importante. Outra parceria que eu acho importante, que a VL também nos propôs, que eu acho, entrando um pouquinho na área da doutora Jaqueline, que acabou de falar, é essa vacina para gestante. Por quê? Ela faz, agora eu estou falando do vírus sincicial respiratório, que é um vírus que acomete de criança mais até 0 a 2 anos, que é mais o vírus
que acomete as crianças. Então, essa vacina na gestante, ela vai propiciar com que a criança, o recém-nato, tenha até 6 meses de proteção via placentária. E nós sabemos que qual é a primeira vacina? É a BCG? Não é. A primeira vacina é a imunidade materna, que ela é transmitida e, posteriormente, essa imunidade também é reforçada através do leite materno. Então, essa vacina, voltando ao vírus sincicial respiratório, essa vacina das gestantes, e aqui na clínica nós vamos ter todo esse cuidado através da VL com a nossa gestante. Já vai sair dos nossos pré-natalistas. Hoje nós já temos 3 médicos que fazem pré-natal na clínica, também tem a unidade de São Benedito, com que ela passe aqui e, através da Adriana, faça seu agendamento para ter esse conforto e essa facilidade. O vírus sincicial respiratório em criança, esse vírus sincicial respiratório em criança, a gente não tem vacina para ele. O que existe são substâncias monoclonais. É um antígeno monoclonal que age nessa doença, fazendo com que amenize os efeitos do vírus sincicial respiratório. É a palivizumab ou nirsevimab. Essas vacinas que diferenciam, vamos chamar de vacina, apesar de ser anticorpos, elas diferenciam que a palivizumab é mensal e a nirsevimab ela vale até 6 meses. Então é isso. Eu acho que essa parceria com a VL e imunização só vem nos ajudar a estruturar a clínica cada vez mais, a clínica baronesa. Eu tenho certeza que vai ser um sucesso. Poderia falar sobre vacina como a BCG, hepatite B, falar sobre a penta, sobre a triviral, né, de 1 ano, mas eu acho mais importante a gente falar sobre as vacinas que a gente vai propor, que também são muito importantes. Aqui, o objetivo nosso é diferenciar, humanizar e individualizar essa vacinação dos nossos clientes, né? E a gente está sempre aberto e agradecer a todos. Agora, por último, nós vamos ter uma também do Dr. Vitor Ferreira Almeida, ele é urologista aqui da Clínica Baronesa. Aqui é Vitor. E aí ele vai fazer uma mensagem, ele não pôde vir, está no hospital, né? Ficou agarrado no hospital, urologia tem essa questão. E ele também nos mandou um vídeo e está aí. Vamos passar para todos nós. Muito obrigado. Feliz com a abertura da VL Imunizações. Sou muito grato, orgulhoso de toda a equipe e alunas por empenho. Eu queria também aproveitar a oportunidade para poder falar um pouco da experiência da tecnologia com a vacinação, né? A gente já tem atualmente que o urologista não é só, é um médico do homem, né? Não é só um médico de um órgão, da próstata, das vias urinárias. Ele é um médico que faz um acompanhamento, também não só do homem, como também da mulher, mas e a gente tem um público-alvo, um público de pessoas mais idosas. E uma dessas visões é a gente ter o olhar ampliado do paciente, não ter um olhar só voltado para aquela patologia específica. Então a gente tem a preocupação de avaliar se a vacinação está em dia, se a pressão está boa, se o diabetes está bem controlado. Então a mesma importância dessas outras doenças muito comuns também é a importância da vacinação. O idoso está mais suscetível a doenças, né, oportunistas, a doenças que vão gerar uma fragilidade que em pessoas jovens muitas vezes não trazem tanta complicação, tanto problema, mas em pacientes idosos geram muitos problemas. Então a gente tem a vacinação da gripe anual, e a gente tem a diferença da vacinação com relação à quantidade de vírus que podem ser cobertos pela vacinação da gripe. Então a gente tem vários subtipos de gripe dentro da vacina. Então isso é um diferencial. Muitas vezes a gente tem que procurar, muitas vezes a gente não acha
em qualquer local. E, além disso, a gente tem a vacinação contra o pneumo. E aí o recomendado, quanto mais, melhor no caso, né? Pneumo 23, que seria vacinação com 23 subtipos do pneumococo, né? Além disso, a gente tem a vacinação contra a herpes, né? Vacinação importante, vacinação que previne a longo prazo as manifestações, as complicações que a herpes pode dar, que podem ser dor crônica, uma coisa que é muito difícil de manejar. E a gente tem também a vacinação contra o HPV. Eu acho que minha mãe deve ter falado muito, né, sobre o HPV, e eu queria reforçar aqui um pouco sobre a vacinação do HPV também, porque o HPV, praticamente, a gente costuma falar que o HPV é uma vacina que salva, não vamos dizer salva, mas que consegue prevenir da pessoa ter um câncer. Então, não existe na medicina atualmente, acho muito difícil a gente encontrar uma outra relação, uma outra medicação que previna diretamente o câncer. E essa vacina do HPV, ela tem esse fator. Pensa muitas vezes no HPV como uma vacina para a mulher, mas ela não é só uma vacina para a mulher. É uma vacina que também ajuda o homem. Outro ponto importantíssimo é a questão do paciente imunossuprimido, né? Na neurologia, o principal transplante realizado no mundo é o transplante de rim. O paciente de transplante de rim, ele também, um paciente urológico, que também tem todos os cuidados com vacinação. O paciente imunossuprimido tem que tomar algumas vacinas para evitar infecções oportunistas. Ao mesmo tempo, esse tipo de paciente não pode tomar certas vacinas, que podem ter algum efeito colateral, já que ele tem a imunidade comprometida. Então, a urologia está nesse meio da vacina. Acho que a vacina é um assunto que todas as especialidades participam, tem benefícios em todas as especialidades, e a urologia não pode ficar de fora. E é isso, tá bom? Queria novamente agradecer a oportunidade da participação, de poder participar ativamente do evento. Um grande abraço e aproveitem a noite, fiquem com Deus. Agradecer aí as palavras do Dr. Vitor, nosso urologista também, e estamos chegando ao encerramento da nossa noite aqui, do nosso workshop. Agradecer a todos que estão aqui presentes, pelo prestígio, da consideração, espero que tenha sido bastante produtivo. Tentamos dar uma explanada a respeito de vacinação. Se fôssemos fazer aqui, seria um simpósio, né? Mas eu acho que isso daí já foi um pontapé inicial para a gente abrir essa possibilidade e prestigiar cada vez mais. Também agradecer todos os nossos participantes através da nossa rede de Instagram, da Clínica Baronesa e da VL Imunização. Desejar a todos boa noite. Agora vou passar para a doutora Jaqueline também para fazer as palavras dela. Pessoal, a gente vem agradecer vocês pela presença, nos colocamos à disposição para as dúvidas que venham a surgir, agradecer os profissionais que se dispuseram a vir a ter esse encontro com vocês nesse primeiro workshop e colocar que a VL está aqui já funcionando a partir de amanhã. Todas as informações vocês conseguem nas nossas redes sociais, com as nossas funcionárias, nos nossos contatos. Mandem as dúvidas, será um prazer. Às vezes a dúvida será respondida, uma dúvida sua será uma dúvida de outras pessoas. Agradeço às nossas colaboradoras, aos nossos parceiros, aos nossos clientes e a você, meu seguidor da Clínica Baronesa, do Dr. Mauro, e desejando a todos uma boa noite e que vocês agora aproveitem esse restinho de noite aqui com o osso e tudo. Muito obrigada por tudo e um abraço.